Oi, pessoal! Hoje a gente vai corrigir rapidamente os exercícios, que eu deixei de concurso, mencionando o sistema decimal. Então, a primeira questão 1, a questão da Inácio do Pará, para agente comunitário de saúde, dizia assim: a distância da Terra à Lua é de aproximadamente 384 milhões e 400 mil metros. Qual o número que registra de forma exata essa distância em metros? Então, eu estou querendo milhões. Eu vou ter classe das unidades, classe dos milhares, classe dos milhões. Então, estou procurando um número que tenha 3 classes. Ou seja, a letra A eu já descarto, porque ela só tem 2 classes, ou seja, unidades e milhares. Eu preciso de classe dos milhões. Então, 384 milhões e 400 mil, ou seja, eu tenho 4 centenas e não tenho nada nas dezenas, nem nas unidades de milhar e nada na classe das unidades simples. Ou seja, eu tenho que achar o 4 na casa das centenas de milhar e o restante zerado. Então, já achei, minha letra B aqui, 384 milhões e 400 mil, tá? Tranquilo, gente? Fácil, né? Segunda questão, também da Inácio do Pará. Diz assim: um cheque no valor de R$ 6.543 está com o campo pague por este cheque a quantia D em branco. Sabendo que este campo é preenchido com a escrita desse número, então o preenchimento correto em reais é. Então aqui é uma questão clássica, tá, de preenchimento de cheque. Então eu sei que está caindo de moda, os cheques, mas quem já preencheu aí sabe que a gente precisa escrever por extenso aqui o valor equivalente ao valor do cheque. Então, o valor que eu tenho aqui, eu tenho que achar o valor de 6.543. Então, 6.543. Então, letra B. Questão 3. É uma questão para prova de professor da Prefeitura de Parnaíba. Ele te dava uma imagem e ele dizia assim: o ábaco é um antigo instrumento de cálculo formado por uma moldura com bastões ou arames paralelos, dispostos no sentido vertical, correspondentes cada um a uma posição digital, unidades, dezenas, etc. E nos quais estão os elementos de contagem, fichas, bolas, contas, que podem fazer-se deslizar livremente. Teve origem provavelmente na Mesopotâmia, há mais de 5.500 anos. O ábaco pode ser considerado como uma extensão do ato natural de se contar nos dedos. Emprega um processo de cálculo com sistema decimal, atribuindo a cada haste um múltiplo de 10. Ele é utilizado ainda hoje para ensinar as crianças a operações de somar e subtrair. No ábaco da figura, o número representado é. Então, ele te dá uma explicação sobre o que é o ábaco e ele te dá uma imagem de um ábaco, tá? Então, uma representação gráfica desse instrumento de contagem. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui unidades, aqui dezenas, centenas, unidades de milhar e dezenas de milhar. Cada uma dessas argolinhas, corresponde a um desta ordem onde a gente está. Então, aqui eu tenho o quê? 1, 2, 3, 4 da casa das unidades. 1 da casa das dezenas. 1, 2, 3 das centenas. Eu não tenho nada nas unidades de milhar e tenho 1 nas dezenas de milhar. Ou seja, que número que eu formo aqui? 10.314. Então, eu preciso encontrar este número aqui. 10.314. Então, letra D. Questão 4. No restaurante de Lucas,
cabem 6 dezenas e meia de pessoas. E no restaurante de Mário, cabem 6 dúzias e meia de pessoas. No restaurante de Mário, o número de pessoas que cabem a mais do que no de Lucas é... Bom, aqui essa questão eu trouxe pra gente lembrar o que é uma dúzia, tá? Então, uma dezena são 10. Logo, se ele tem 6 dezenas e meia, eu vou ter 10 vezes 6, 6 dezenas, que dá 60, mais o quê? Mais meia o quê? Meia dezena. O que é o meia? É dividir por 2. Então, eu tenho metade de uma dezena. Se uma dezena é 10, metade de uma dezena é 5. Logo, eu tenho 65 pessoas no restaurante de Lucas, tá? Isso, Lucas. No restaurante de Mário, o que eu tenho? Eu tenho 6 dúzias. Então, o que eu sei? Eu sei que uma dúzia são 12, certo? Dúzia, 12. Dezena, 10. Dúzia, 12. Então, ele tem 6 dúzias. Então, é 12 vezes 6. Isso vai dar 72. Então, 12 vezes 6, 72. 6 dúzias. 6 dúzias e meia. Meia de quanto? De meia dúzia. Então, eu vou ter 12 dividido por 2, que é 6. Então, mais 6. Logo, o total vai ser 72 mais 6, que é 78 pessoas, tá? Mas não encerrou ainda. A pergunta é, no restaurante de Mário, o número de pessoas que cabem a mais do que no de Lucas é... Bom, se no de Mário cabem 78 pessoas e no de Lucas cabem 65 pessoas, e eu quero saber quantas pessoas a mais cabem no restaurante de Mário, eu estou querendo saber a diferença de pessoas que tem entre esse restaurante e esse. A diferença de pessoas é calculado pela subtração. Então, eu vou subtrair. 8 menos 5, 3. 7 menos 6, 1. 13 pessoas, ou seja, cabem 13 pessoas a mais no restaurante de Mário do que no restaurante de Lucas. Alternativa letra D, certo? Então, uma dezena, 10 pessoas. 6 dezenas e meia vão ser 6 vezes 10, 60, mais meia dezena. Mais 5, ou seja, 65. E aqui, uma dúzia é 12, 6 dúzias, 6 vezes 12, 72. Mais o que? Mais meia dúzia. Então, meia dúzia, metade de 12, que é 6. Logo, 72 mais 6, 78. 78 menos 65, 13, encontrei a diferença entre eles. Tranquilo? Espero que sim. Questão 5. Ao ligar para uma operadora de celular para fazer uma reclamação sobre a má qualidade dos serviços prestados, um clássico da humanidade, né? Abílio foi orientado a anotar o número de protocolo. Aí aqui ele dá este número, que eu não vou ler ainda, porque senão eu vou matar a questão. O valor relativo do algarismo 9 é igual a... O que é o valor relativo? É o valor que ele ocupa, né? Qual seria a ordem que ele ocuparia
dentro deste número. Então, vou separar de 3 em 3, certo? Para ver qual é a classe. Então, o algarismo 9. Esse algarismo 9, qual é a posição que ele está ocupando? Ele está ocupando o lugar de unidade? Não. Dezena? Não. Centena? Não. Unidade de milhar? Não. Dezena de milhar? Ah, ele está ocupando as dezenas de milhar. Então, ele está sendo equivalente a 9 dezenas de milhar, certo? 9 dezenas de milhar é o quê? É 9 vezes 10.000, ou seja, 90.000. Então, o valor relativo do algarismo 9 nessa posição aqui é o equivalente a 90.000. Alternativa letra E. Tranquilo essa questão do valor relativo? Então, o valor relativo de um algarismo é o quanto que ele valeria por conta da posição que ele ocupa, por conta da ordem que ele ocupa no número, certo? Então, ele está aqui na posição do 92.180, ou seja, ele está no lugar do 90.000. E os outros? Bom, aqui eu tenho 0 unidades, 8 dezenas, 1 centena, 2 unidades de milhar, 9 dezenas de milhar, 6 centenas de milhar, 5 unidades de milhão e 3 dezenas de milhão. Como é que eu leio este número? 35.692.180. Então, só para reforçar uma questão importante, né? Então, esse número que a gente tem aqui, o que ele é, na verdade? Ele é como se fosse um somatório de cada uma dessas ordens, né? Então, aqui, 3 dezenas de milhão é o quê? É 30 milhões, certo? Então, isso aqui é 30 milhões. Mais 5 unidades de milhão, que é o quê? 5 milhões. Mais o quê? Mais 6 centenas de milhar, que é 600.000. Mais 9 dezenas de milhar, que é 90.000. Mais 2 unidades de milhar, que são 2.000. Mais 1 centena, que é 100. Mais 8 dezenas, que é 80. E mais 0 unidades, que é 0, tá? Então, aqui seria um 0. Então, isso aqui, né, se a gente for somar, dá exatamente aquele número lá. R$ 35.692.180, tá? Então, o que eu vejo aqui? Eu vejo que cada um deles tem o seu valor relativo conforme a sua posição. Então, esse aqui, 3 dezenas de milhão equivale a 30 milhões, né? E aí eu posso ir somando o valor relativo de cada um deles e obtenho exatamente o mesmo número que eu tinha aqui. Então, só para deixar bem claro essa questão do valor relativo conforme cada posição, tá bem? Uma questão diz assim: leia o quadro a seguir. Em janeiro do ano passado, o esforço fiscal somou 26,28 bilhões. De acordo com a informação, o algarismo 8 representa em reais. Tarará. Então, mesma coisa. Então, lá vamos nós. 26,28 bilhões. Isso é o quê? 26. Esse 26 está antes da vírgula. Isso quer dizer que esse 26 é inteiros de bilhão, tá? Então, eu tenho ali 26 bilhões.
inteirinhos. Vírgula 28. O que isso quer dizer? Eu teria que esse 28 equivaleria às próximas duas casas, certo? Que seria o quê? A centena de milhão e a dezena de milhão. E o restante, como não tem, a gente completaria com zeros, certo? Então, bilhão, milhão, milhar e unidade simples, certo? Então, 4 classes aqui. Esse 8, de acordo com a informação, o algarismo 8 representa em reais. Esse 8, qual é a posição relativa dele aqui neste número? Ele está equivalendo a 8 dezenas de milhão, ou seja, 80 milhões. Então, vou procurar aqui, ó. Ó, aqui, ó, 80 milhões. 80 milhões, é esse aqui. Letra A. Certo, gente? Espero que vocês tenham entendido aí nossas questõezinhas de hoje. E até a próxima. Beijos!